Olá, a paz do Senhor a todos. Desde agora no início do vídeo eu quero pedir para você que deixe os seus comentários aí, deixe nos comentários aí o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por você, vou orar no finalzinho do vídeo aqui e vou estar orando depois por todos os pedidos de orações. Não importa a causa, não importa se é pela vida financeira, saúde, família, não importa qual sentido que seja, espiritual. Se você se encontra fraco, debilitado na fé, eu vou orar, vou estar orando também para que Deus possa te dar forças e colocar um avivamento no seu coração de forma que você permaneça, prevaleça. Eu vou estar orando em favor de todos aqueles que deixarem o seu pedido de oração aí. Vou estar orando em favor de todos da igreja, enfim. Deixe o seu pedido de oração aí nos comentários. Deixe sempre no último vídeo postado porque fica fácil para que eu possa ler. Eu leio todos, né? Então, e oro por todos, né? Eu leio todos e oro por todos. Mas para você que se encontra aí debilitado na fé, para você que se encontra aí precisando de um socorro, de uma força, precisando reagir, precisando de uma direção de Deus. Tenho uma palavra para você aqui que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que o título na minha Bíblia diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Qual a tempestade que há na sua vida? É na família, a família bagunçada, os filhos fora de ordem, na saúde? Essa tempestade aqui, referente à Bíblia, é um problema que se levantou naquela situação em que os discípulos e Jesus se encontravam no meio do mar. Eles atravessavam para outra margem desse mar, que era para justamente eles iam encontrar o endemoniado Geraseno. É o título seguinte que refere à Bíblia. Jesus tinha um trabalho a fazer do outro lado da margem. E se levantou essa tempestade no meio do mar, por quê? Jesus ele andava cercado de multidões. E o povo, as multidões, elas precisavam ver Jesus. Precisavam de algo que o convencesse de que Jesus era o Salvador, de que Jesus era o Cristo. E o povo era convencido mais por intermédio de milagres na época. E mesmo assim ainda havia muitos incrédulos que, vendo todos os milagres, prodígios que Jesus fazia, vendo todos os feitos de Cristo, alguns reconheciam que o que ele fazia, na verdade muitos, né? A Bíblia fala que há multidões o seguiam, mas nem todos estavam ali por causa dos milagres que Jesus fazia, por causa da salvação, mas precisava que Jesus fizesse milagres, prodígios, operasse grandes feitos aqui na terra, para que o povo, não só naquela época, mas hoje também, que cremos pela fé, vivemos pela fé, sabemos pela fé, recebemos também pela fé, viéssemos a crer e saber de que se Ele é poderoso para operar tamanhos milagres e tamanhos feitos, também é poderoso, é mais que poderoso para salvar a nossa alma, salvar a nossa vida. E quando eles atravessaram a margem no outro barco, o versículo 37 diz assim: Ora, levantou-se grande tempestade e vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Talvez você esteja no meio de uma situação que, aos olhos humanos, é impossível ultrapassar. Dado ao grau de dificuldade que é a situação, dado a longitude da dificuldade, que você olha ali, você não vê saída, não vê nenhum beco para que você possa ao menos escapar. E é o que aconteceu com os discípulos ali no meio do mar, com Jesus dentro do barco. Essa tempestade se levantou, fortes ventos também, e
Eles não tinham o que fazer, não tinham para onde ir, e o barco já estava prestes a afundar. Esse barco, eu vou dizer para você, é a sua vida hoje, a nossa vida hoje. A nossa vida é um barco no meio de uma tempestade, no meio de tanto problema, de tantos levantes, fúrias do inferno, no meio de tanta doença, de pandemia como estamos hoje, né? No meio de problemas financeiros, saúde, problemas familiares, investidas de Satanás, que Satanás ele não para de investir dia após dia da nossa vida. Cada momento ele procura cada brecha. Ele procura qualquer situação que seja favorável a ele, para que possa querer entrar e tornar a nossa vida turbulenta de forma que venhamos a perder a fé, que venhamos perder a confiança em Deus, que venhamos perder aquilo que Jesus ele nos entregou. De forma que venhamos perder a adoção do Espírito. E muita gente está perdendo essa adoção do Espírito, que é a adoção de filho, né? O Espírito da adoção, o Espírito Santo, o qual Jesus enviou quando ele subiu. Ele disse que iria, mas enviaria o Consolador. Então, qual é a tempestade que se levantou na sua vida? Talvez você esteja aí no meio de uma doença, no meio de uma guerra com a saúde, a qual você já não tem mais nem o que gastar, já não tem mais recursos, já não tem mais dinheiro, não tem mais o que fazer e você não tem mais a quem recorrer, mas tem uma saída, tem Jesus Cristo. Talvez você esteja endividado, circunstâncias que levaram a se afundar em dívidas, cartões de créditos, passa a ponto, a questão não seja nem as dívidas, mas ao ponto de passar necessidades dentro de casa. Não importa qual foi a circunstância, basta pedir a direção de Deus, clamar por socorro e Ele prontamente estará a atender. Estará a estender a mão. Basta crer, basta ter fé, basta buscar. Ele não só dará a solução, como também dará a direção. Deus, ele é tudo. Nosso Pai, ele é tudo o que precisamos. Basta a gente reconhecê-lo e obedecê-lo. Então, no meio dessa tempestade toda, o barco já estava sem encher d'água. E a sua vida talvez esteja prestes a naufragar. Talvez esteja prestes a desaparecer. Há pessoas que tiram a própria vida porque não suportam os problemas da vida. Então acabam tirando a própria vida, se precipitando. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você se apegar a Jesus, se você se apegar ao Todo-Criador, aquele que pode mudar a sua sorte, a sua vida não vai naufragar. O seu barco não vai naufragar. Ele pode até encher d'água, mas ele não vai naufragar. O 38 diz assim: Jesus estava à polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que venhamos a perecer? Não te importa que pereçamos? Eles perguntam a Jesus, acordam a Jesus, todos alvoroçados ali, vendo que o barco já estava enchendo d'água, prestes a afundar, e se afundasse, eles iam se afogar. Então eles, naquele alvoroço todo, naquela preocupação, naquele medo, acordaram Jesus e perguntaram para Jesus: Mestre, não te importas que venhamos a perecer? Ou seja, venhamos perder a nossa vida, venhamos afundar no meio dessa tempestade? Venhamos sofrer dessa forma? Então Jesus no 39 diz assim: E ele despertando o repreendeu. Quer dizer, perdão. Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Engraçado. No meio de um momento tão turbulento, Jesus estava dormindo. Jesus ele estava roncando lá. Capaz de estar até já estivesse até babando. Tão profundo que estava o sono, porque
No meio de uma tempestade, o barco enchendo d'água, ventania, porque no meio de uma tempestade normalmente tem raios e trovões também. E Jesus no sono profundo, que despreocupado da vida. Mas por que Jesus estava despreocupado da vida? Porque ele sabia que mesmo que o barco enchesse d'água, ele estava no barco. E mesmo que o barco enchesse d'água, o barco não afundaria. Não afundaria porque ele estava no barco. Meu irmão, eu quero falar para você Então eu quero já soltar uma palavra interessante para você aqui, da parte do Espírito Santo. A tua vida, ela pode estar a turbulência que for. Tu pode estar enfrentando o problema que você tiver. Não importa a dificuldade. Se Jesus está no teu barco, o vento pode bater, ele pode encher d'água, mas ele não vai afundar, porque Jesus está lá. Jesus pode até estar dormindo, ele pode até não estar te respondendo, mas ele está no teu barco. Se ele está na tua vida, fica tranquilo. Você não vai perecer. Você pode até sofrer, mas você não vai perecer. Os discípulos estavam sofrendo, mas eles perguntaram para Jesus, não te importa que venhamos a perecer? E Jesus, ele repreendeu o vento. Aí, quando no versículo 40 aqui diz assim, Jesus fala, isso é fala de Jesus, no versículo 40, tá? Do capítulo 4 do livro de Marcos. Versículo 40, Jesus disse assim, então lhe disse, por que sois assim, tímidos, como que não tendes fé? Por que sois assim medrosos, como que não tendes fé? Engraçado que ele repreendeu aqui, foi a incredulidade dos discípulos. Por quê? Os discípulos estavam vendo que Jesus estava no barco. E se Jesus estava no barco, o barco não iria afundar. Por quê? Se o barco afundasse, Jesus morreria afogado? Não morreria, né? Logicamente, Jesus não morreria nem afogado. Ele andou sobre as águas. Mas a suposição, o que Jesus quis dizer aqui, foi isso. Por que sois tímidos, como quem não tendes fé? Será que vocês não veem que eu estou no barco? Eu estou dormindo, mas eu estou aqui. O barco não vai afundar. Jesus, ele pode não estar te respondendo. Você pode orar, orar, orar e parece que Jesus não está te escutando, mas ele está no barco. Ele está na tua vida. E se ele está na tua vida, você não vai perecer. Você pode até passar por problemas. Nós podemos até passar por problemas. Mas como está escrito, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus disse. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Os discípulos estavam passando por uma aflição ali no meio daquele mar. Dentro daquele barco, no meio daquela tempestade. Eles estavam passando por uma aflição. O mesmo que eu e você passa dia a dia. No nosso dia a dia. Problemas, diversos problemas. Parece que cada um é pior do que o outro. São aflições. São tempestades. Mas Jesus está no barco. E nós não vamos perecer. Nós não vamos morrer. Porque Deus tem promessas na nossa vida. A não ser que Ele tenha o plano de levar. É outra história. Aí é uma outra história. Deus quer levar. Deus quer levar para Ele. Mas se você tem Deus na sua vida, tem promessa na sua vida, fica despreocupado. O apóstolo Paulo falou, morrer para mim é Cristo, viver é lucro. Ou foi o contrário, não estou lembrado exatamente a ordem da frase. Então não turbe o teu coração. Não te preocupes com pouca coisa, porque tudo isso é passageiro. A própria palavra diz, tudo que se vê é passageiro. E Jesus repreendeu a incredulidade dos discípulos. Jesus repreendeu os discípulos não foi de ter acordado ele. Não foi por ter acordado ele. É que os discípulos acordaram ele achando que eles iam morrer no meio daquela tempestade. É por isso que Jesus repreendeu. Eles estavam alvoroçados. Achavam que ia perder a vida. Ei, acalma o teu coração. Jesus está no teu barco. Por mais que ele se encha d'água, ele não vai afundar. Por mais que a tempestade seja grande,
não vai conseguir virar o teu barco, não vai conseguir afundar, tragar a tua vida. Não importa o levante de Satanás, não importa os caminhos que você, digamos assim, as armadilhas que Satanás vai botar, vai colocar nos teus caminhos. Jesus, ele é poderoso para fazer muito mais. É para desmanchar, além de desmanchar as armadilhas do diabo, ainda abençoar a tua vida. Está escrito, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Teu Deus é grande, o nosso Deus é grande. Então por que nos turbar? É normal. É normal a gente se perturbar em diversas situações, mas mesmo com a vida turbulenta, mesmo aflito, se apega a Jesus. E você vai ver a sua história ser transformada. A tua vida ser mudada. Você vai ver a tua história ter um novo capítulo de vitória. Amém? Essa é a palavra. Tem muito conteúdo, mas se eu for falar muito aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Então fica para a próxima. Esse não é o último vídeo que eu vou gravar. Se Deus assim permitir, haverá outros vídeos sim. Gravarei. Porque se eu estou aqui é pela vontade de Deus. E o próximo que vai sair, se sair é pela vontade de Deus. Então, seja feito conforme a vontade do nosso Pai. Eu vou orar por você. E você que deseja oração, não importa a situação, eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a tua história. Deixa o teu pedido de oração nos comentários aí embaixo do vídeo. E que Deus abençoe a todos. E que o Espírito Santo possa repousar em cada coração e acalmar a vida turbulenta. Senhor, nosso Deus e Pai, entramos na tua presença nesse momento. Quero primeiramente agradecer pela oportunidade desse vídeo. Onde quer que chegue a minha voz, Pai, onde quer que chegue essas imagens, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam transformadas, que pessoas venham prosperar, que portas venham se abrir, que corações venham a ser quebrantados, Pai, e pessoas convertidas em nome de Jesus Cristo. E aqueles que não te conhecem, que possam te conhecer ainda melhor do que te conheço, Pai. Experiências tenho contigo. Peço ao Senhor que faça com que esses que não têm, possam ter experiências melhores ainda. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Toca na família, traz a união. Toca na vida financeira e faz prosperar. Toca na vida espiritual, Pai. Aviva a fé, aviva o espírito. Torna uma comunhão com o Senhor maior. Se o problema é na saúde, Pai, cura, liberta, transforma, muda a sorte. Cura o câncer, Pai. Cura a cegueira, a surdez, a mudez, Pai. Toca, cura toda sorte de enfermidade. Levanta com a tua mão poderosa em favor do teu povo, em favor daqueles que te buscam e clamam. Honra essa confiança, essa fé. Faz brotar no nosso coração como um renovo o teu Espírito Santo e o temor da tua palavra. É o que eu te peço. Enche o coração da tua igreja, enche o coração do teu povo, enche o coração dos teus servos da tua alegria e da tua esperança e do teu grandioso amor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fiquem em paz e acalma o teu coração porque Jesus está no teu barco. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.